As metodologias ativas trazem inúmeros benefícios para o ensino superior. Elas tornam a aprendizagem mais dinâmica, mais engajadora e envolvem os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Mas trazer as metodologias ativas para a prática tem sido um processo traumático e complexo para muitas instituições de ensino superior. Olá, meu nome é Jefferson Silva, sou coordenador de conteúdo na Saraiva Educação. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas metodologias ativas e trazer 5 dicas para você conseguir colocá-las em prática na sua instituição. Vamos lá? Primeiro, o que são metodologias ativas? Lá no nosso blog tem uma série de conteúdos que exploram um pouco mais essa definição, uma série de conceitos de metodologias ativas. Aqui eu vou trazer um conceito trabalhado pela Andrea Filatro e Carolina Costa Cavalcante no seu livro Metodologias Inovativas na Educação Presencial, à Distância e Corporativa. Super indico essa leitura, é uma ótima leitura para quem trabalha na área da educação. Lá elas trazem, de forma resumida, que as metodologias ativas elas são um rol de técnicas, de estratégias, de perspectivas que envolvem o aluno no processo de ensino-aprendizagem. E elas colocam em contraponto às metodologias tradicionais, onde o aluno ele atua de forma passiva, ele participa de forma passiva. Ele está na sala de aula, assiste o professor passar o conteúdo, ele simplesmente absorve esse conteúdo. Uma outra forma da gente olhar para as metodologias ativas é se a gente considerar a pirâmide de Glasser. Você conhece essa pirâmide? Essa pirâmide estabelece uma relação entre as atividades que a gente desempenha na sala de aula e na aprendizagem e o quanto que a gente retém de aprendizagem. No topo da pirâmide existem processos, existem atividades que a gente faz que a gente retém pouco conteúdo, que a gente retém pouca aprendizagem. Por exemplo, quando a gente lê ou quando a gente ouve. No outro extremo da pirâmide existem processos onde a gente retém muito mais aprendizagem. Por exemplo, quando a gente ensina uma outra pessoa aquele conteúdo, quando a gente ensina uma outra pessoa aquela atividade. Aqui, se a gente coloca a metodologia tradicional e a metodologia ativa lado a lado, a gente entende que as metodologias tradicionais estão mais no topo da pirâmide, com processos com pouca retenção de aprendizagem. O professor fala, o aluno ouve. E as metodologias ativas, elas estão na base da pirâmide. O aluno participa, o aluno ensina outro, o aluno debate. Então a gente entende que as metodologias ativas trabalham atividades onde a aprendizagem ela se retém mais. Mas como que a gente sai de um extremo a outro da pirâmide? Aqui a gente vai trazer 5 dicas para que vocês consigam aplicar as metodologias ativas na prática e tornar esse processo mais simples e mais interessante. A nossa primeira dica é para vocês estabelecerem um pacto institucional a favor das metodologias ativas. Como que é esse pacto? Ele tem que envolver os 3 entes institucionais que são docente, discente e coordenação. Esses 3 entes, eles precisam estar alinhados sobre a importância das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. A gente percebe que muitas vezes as metodologias ativas elas não são implementadas porque elas esbarram numa resistência docente e discente, especialmente docente e discente. Essa resistência do docente é porque eles não estão acostumados ao processo de ensino-aprendizagem baseado em metodologias ativas. Eles estão muito acostumados à metodologia tradicional, onde ele retém o conhecimento, ele detém o conhecimento e o aluno simplesmente vai lá e absorve. Já o aluno, ele não está acostumado a participar do processo de ensino e aprendizagem e, por consequência, a ser mais responsável por seu processo de ensino e aprendizagem. Então, a primeira dica que a gente dá é envolva alunos, professores e coordenação para que todos os 3 compreendam e aceitem as metodologias ativas. Nossa segunda dica, aproveite o uso das tecnologias educacionais. Elas são baseadas em tecnologias da informação e da comunicação. Aqui a gente traz exemplo na internet, ferramentas da internet, então wiki, fórum, o celular, então várias outras tecnologias que conseguem tornar a aprendizagem mais engajadora e muito mais interessante. Bom, por que trazer isso para a sala de aula, especialmente nas metodologias ativas? Hoje a gente tem um aluno nativo digital, ele nasceu e cresceu com a tecnologia, eles vivem a tecnologia no dia a dia, eles utilizam aplicativos para aprender a falar uma nova língua, para aprender a tocar um novo instrumento. Então a tecnologia faz parte da vida do aluno.
Se a gente traz isso para o processo de ensino-aprendizagem, o processo passa a ser muito mais interessante para o aluno e ele se identifica muito mais. Não é como se a vida dele fora da faculdade fosse uma baseada em tecnologia e na faculdade ele simplesmente deixa tudo isso de lado e vai somente assistir a aula e absorver o conteúdo. Bom, antes da gente ir para as próximas dicas, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida. Se você já está aplicando metodologias ativas na sua instituição de ensino, traz aqui um pouquinho da sua experiência, quais que foram os desafios que vocês enfrentaram para conseguir colocá-las em prática. Seguindo aqui a nossa terceira dica, repense os espaços e os tempos de aprendizagem. O que isso significa? Repensar espaço envolve entender que a aprendizagem não ocorre somente na sala de aula. O aluno aprende enquanto está no ônibus, no metrô, indo para a faculdade. Ele aprende na rua, ele aprende em casa, ele aprende em todo lugar. E repensar os tempos de aprendizagem envolve entender que a aprendizagem não ocorre somente no momento da aula. A gente entende que a aprendizagem ocorre a todo momento e a instituição de ensino precisa explorar isso. Um bom exemplo desse repensar espaços e tempos de aprendizagem é a utilização da metodologia da sala de aula invertida. Enquanto na sala de aula tradicional o aluno tem um primeiro contato com o conteúdo na sala de aula e, eventualmente, o aluno aprofunda aquele conteúdo em casa, ele lê um livro, ele lê um artigo, ele assiste um vídeo, na sala de aula invertida a gente inverte esses espaços e esses tempos. O primeiro contato do aluno com o conteúdo é em casa. O professor passa um trecho de um livro, um artigo, um vídeo para o aluno ler, então ele assiste, ele consome aquele conteúdo. Ele vai ficar com muitas dúvidas, o que é bom, porque o segundo momento, na sala de aula, ele leva as suas dúvidas e o professor promove uma aprendizagem coletiva num debate. O debate pode ser em dupla, pode ser em trio, pode ser um debate com uma sala inteira. Então, se a gente pensar lá na nossa pirâmide de Glasser, a gente leva para a sala de aula a base da pirâmide, momentos em que o aluno participa ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Seguindo aqui a nossa quarta dica, explore estratégias de gamificação. Aqui vale a gente lembrar que gamificação não é só videogame. O videogame ele é uma forma de game, mas existem outros tipos. Vou trazer aqui uma definição da Amy Jo Kim, que é uma estudiosa de gamificação muito conhecida internacionalmente, e ela traz que gamificação é a utilização de estratégia de jogo, de pensamento de jogo, para tornar as atividades mais engajadoras e mais dinâmicas. E o que são esses elementos de jogo, esses pensamentos de jogo? É o elemento de cooperação, de competição, feedback, a premiação. Tudo isso são os elementos de jogo que tornam a aprendizagem muito mais interessante. Se você traz esses elementos para a sala de aula, mesmo que você não traga tecnologia, gamificar não significa só envolver tecnologia. Significa envolver esses elementos na aprendizagem. Então, se a gente traz uma aprendizagem onde o aluno é premiado, onde o aluno compete com o seu colega, onde o aluno consegue cooperar com o seu colega, e isso é interessante porque os alunos, eles utilizam essas estratégias de gamificação na vida deles em vários momentos. Lá atrás eu falei dos aplicativos para aprender novas línguas ou a tocar novos instrumentos musicais. Esses aplicativos, eles são baseados em games. E isso torna tudo muito mais interessante. Então, traga essas estratégias, traga esses elementos de game para a sala de aula. Chegamos à nossa última dica. Explore problemas. Os problemas são muito interessantes. Trazer problema para o aluno torna a aprendizagem mais interessante, mais dinâmica e muito mais próxima do dia a dia do aluno. O aluno ele resolve problemas a todo momento, ele precisa resolver problemas a todo momento. E as pessoas gostam de debater problemas. E aqui existem duas estratégias para a gente debater esses problemas. Se a gente fica ali no rol de entender o problema, as raízes, as consequências daquele problema, a gente está numa aprendizagem baseada em problema. Se a gente dá um passo além e a gente tenta resolver aquele problema, a gente está na aprendizagem baseada em projetos. Seja a aprendizagem baseada em problemas ou em projetos, as duas, que são meio que irmãs, elas conseguem ser beneficiadas pela interdisciplinaridade. Aqui, se a gente envolve um problema e a gente traz professores de diferentes disciplinas para falar daquele problema, a gente torna as coisas muito mais interessantes. E a gente pode também envolver alunos de diferentes cursos para olhar para aquele problema. E aí cada um vai trazer o viés da sua área do conhecimento. Isso torna as coisas mais dinâmicas, mais interessantes.
Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. Se vocês ainda têm dúvidas, pode colocar aqui, a gente vai adorar responder vocês. Fala um pouquinho aqui da experiência de vocês tentando implementar metodologias ativas, se ainda não conseguiram, ou se vocês já conseguiram, como que foi implementar as metodologias ativas e se vocês têm outras dicas que vocês possam compartilhar com as pessoas. A gente deixou aqui também um texto para o nosso blog que fala um pouquinho mais sobre metodologias ativas, e lá nesse texto tem um podcast muito interessante que eu super recomendo que vocês ouçam, que é o podcast com a professora doutora Carolina Costa Cavalcante, e o podcast, o tema dele é Dialogar para Reinventar, metodologias ativas para uma aprendizagem engajadora. Super recomendo, é um podcast muito rico. Bom, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado, até mais!